Olha aí, né, pessoal? Lá vai o Lula mais uma vez nos matar de vergonha do ponto de vista internacional, geopolítico, transformar o Brasil mais uma vez num anão diplomático, nessa sua tentativa mesquinha, grotesca, bizarra, de tentar ser o novo Nelson Mandela, ser o novo aí, o Nobel da Paz e tudo mais, só está conseguindo afundar ainda mais a imagem brasileira no exterior, defendendo o indefensável, principalmente por conta agora do conflito lá na Palestina, na faixa de Gaza, realmente posicionando o Brasil do lado errado dessa história. Vamos ver o que o Lula falou lá na participação dele na cúpula da União Africana lá na Etiópia, um lugar que ele nem deveria estar, e estando faz questão de fazer o brasileiro passar vergonha no exterior mais uma vez, né? Então vamos conversar sobre esse tema aqui, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o Lula, eu já falei, ele teve um evento lá que foi cancelado, fracassou, flopou, ele ia discursar sobre mudanças climáticas e tudo mais, o encontro não foi pra frente, mas agora houve sim, de fato, ali a cúpula, né, a abertura da cúpula ali da União Africana e tudo mais, né, como é que é a União Africana, isso mesmo, lá na Etiópia, o evento que já estava marcado, isso iria acontecer, o Lula falou ali, discursou na abertura desse evento e tudo mais, falou um monte de groselhas, é claro, né? Isso está acontecendo lá em Addis Abeba, na Etiópia. Ele é um líder convidado, porque ele não é do continente, obviamente, né? Mas e aí, ele foi aplaudido até em alguns momentos, puxando o saco dessa galera e tudo mais. O Brasil não tem muito a ganhar nesse tipo de relação, essa é a verdade. A África está cheia de problemas de ditadores, de países sem democracia, etc, né? Então, em vários pontos aqui, o Lula tratou da história do sul global ali, que é dos países emergentes, e países ricos têm que mexer com a questão da dívida pública, a dívida internacional dos países aí, e essas coisas todas que ele fala mais para agradar o ouvinte do que para qualquer outra coisa nesse sentido, qualquer outra coisa eficiente. Mas o ponto, isso a gente já conhece, o Lula sempre fala isso, é claro que tendo uma plateia desse tipo, de países pobres, de países endividados, falar isso vai ser bem ouvido, vai ser bem aplaudido, o pessoal vai falar, nossa, que discurso lindo, maravilhoso, um discurso completamente vazio. Se fosse só isso, não era um grande problema, né? O grande problema mesmo é o Lula falando lá de Israel, criticando Israel mais uma vez. Lembrando que Lula defendeu poucos dias atrás um aumento do financiamento brasileiro para aquela agência, o UNRWA, alguma coisa assim, que atua lá, ou atuava pelo menos na Palestina ali, supostamente para fornecer ajuda humanitária para os palestinos, e que na verdade descobriu-se que tinha vários membros do Hamas participando dessa organização, tinha um túnel embaixo da sede ali, enfim, uma coisa assim absurda que em qualquer cenário ideal, né, no mundo ideal, uma agência dessa seria imediatamente dissolvida, todas as pessoas diretamente envolvidas seriam punidas de forma exemplar e todos os demais seriam investigados, né? Como assim? Acontecia isso debaixo do nariz de todo mundo, ninguém sabia, ou todo mundo foi conivente, né? Mas não é o mundo ideal que nós vivemos, é claro. E aí tem essa topeira, essa anta do Lula aqui, para ir lá fora e falar, né? No caso, acho que ele falou aqui no Brasil sobre essa instituição, falando que o Brasil vai dar mais dinheiro para eles, sendo que todos os países, até países lacradores como o Canadá e a França, cortaram as suas verbas porque descobriram que o financiamento dessa agência lá da ONU era, na prática, financiar o Hamas, dar dinheiro para o Hamas. Os países ocidentais estavam financiando o terrorismo islâmico por meio da ONU. Olha o absurdo disso, né? Mas então o governo Lula falou na contramão do mundo que não, vamos aumentar aí os repasses para essa organização, um absurdo total. E agora ele fala o que então, né? Que a resposta de Israel aos ataques do Hamas é desproporcional, né? E aí ele pediu o apoio dos países da África para ver uma reforma no sistema de governança global e tudo mais, né? E a resposta às mazelas atuais, nas palavras do Lula, não virá da extrema-direita racista e xenófoba, né? Pois é, olha o naipe do cara que está representando o Brasil lá fora, né? Uma coisa assim
Impressionante, realmente, né? E aí o Lula falou o seguinte: o momento é propício para resgatar as melhores tradições humanistas dos grandes líderes da descolonização africana. Sim, o cara quer ser o Nelson Mandela. É isso que ele está falando com todas as letras aqui, né? Ser humanista hoje implica condenar os ataques perpetrados pelo Hamas contra civis israelenses e demandar a liberação imediata de todos os reféns, né? Então, primeiro ele dá aquela assoprada e depois ele morde, né? Faz o contrário aqui, não falou em terrorismo em momento algum, é fato, o Lula não fala de ataques terroristas aqui, é evidente, né? E ele continua dizendo o seguinte: ser humanista impõe igualmente o rechaço à resposta desproporcional de Israel, que vitimou quase 30 mil palestinos em Gaza, em sua ampla maioria mulheres e crianças, e provocou o deslocamento forçado de mais de 80% da população, né? Então lá vai mais uma vez o Lula igualar as duas coisas aqui, igualar Israel e Hamas, e falar que Israel está cometendo um genocídio, um absurdo e tudo mais. Israel tem que deixar o Hamas continuar fazendo o que quiser, invadir o país a qualquer momento, não pode desmantelar o Hamas e tudo mais. Teve um cara lá da ONU que falou, inclusive, que o Hamas não é um grupo terrorista, né? Não pode ser classificado como tal. Meu amigo, é um mundo louco esse em que a gente vive, realmente é uma coisa impressionante e infelizmente estamos do lado errado dessa história mais uma vez, né? E aí o Lula defendeu a criação de um Estado palestino, que ele seja reconhecido, que seja membro pleno da ONU e tudo mais aí, pediu aqui que houvesse uma reestruturação do Conselho de Segurança da ONU aqui, né? Porque não pode ter, de acordo com ele aqui, não deveria ter nenhum país aí com poder de veto, né? Olha que coisa impressionante. Alguém tem que explicar para ele qual que é o motivo dos países terem poder de veto ali, né? Que eles podem destruir qualquer outro país a hora que eles quiserem, né? Mas enfim, e aí ele diz que precisamos de uma ONU fortalecida. Caramba, a ONU só faz cagada, só faz porcaria ou não faz nada. Ou ela é omissa ou ela age da forma errada. Não tem nada de positivo pra gente falar da ONU nos últimos, sei lá, 60, 70 anos, que é desde que ela existe, né? Não consegue evitar guerras, não consegue evitar conflitos, não consegue evitar genocídios de verdade, igual aconteceu lá em Ruanda, aconteceu ali na África, na própria África, um genocídio em 3, 4 meses, quase 1 milhão de pessoas morreram de formas brutais, num país minúsculo, onde a ONU estava presente, nada foi feito de forma contundente. O senhor Kofi Annan era o responsável pelo setor África da ONU nessa época aí. Anos depois ele se tornou o secretário-geral da ONU. Olha o tamanho da palhaçada que é essa organização, e o Lula está aí pedindo então que ela seja fortalecida e que tenha um conselho de segurança mais representativo, né? Esse pessoal gosta de enfiar representatividade em tudo quanto é lugar, é uma coisa impressionante o nível de descolamento da realidade que essa turma tem, né? E aí ele pede participação aqui de membros permanentes da África e da América Latina e 100 países com poder de veto, né? E de fato esse conselho aí não serve para evitar a guerra, né? O Conselho de Segurança acaba sendo inútil nesse sentido, até porque tem países antagonistas formando esse conselho, nunca vai se chegar num consenso, tendo Estados Unidos ali, tendo Rússia, né? A coisa não vai acontecer, realmente não vai nunca mudar desse cenário aí e tudo mais, né? E de fato, o Lula falou ali para esse pessoal, fez aquele discurso politiqueiro dele e tudo mais, está aproveitando para fazer ali o seu turismo pago a peso de ouro na África, gastando uma fortuna de dinheiro. Fiz um vídeo falando sobre quanto que o Lula gastou ano passado e tudo mais, né? E de fato aqui o Lula aproveitou mais uma vez para falar mal de Israel e defender o Hamas nessa história, porque na prática é isso, né? Se você afirma que Israel não deve eliminar o Hamas, você na prática está defendendo que o grupo terrorista continue a existir. É você chegar para os Estados Unidos pós 11 de setembro e falar o seguinte: não, vocês não podem acabar com a Al-Qaeda, né? Você tem que deixar a Al-Qaeda continuar existindo, porque eles têm o direito de continuar existindo e tudo mais, né? Lula diz defender aqui os palestinos, diz se importar com os palestinos, mas hoje a grande praga, pelo menos na faixa de Gaza, ali que é onde está o grande problema, não tem palestinos só desse lado, os palestinos da Cisjordânia estão ali vivendo a vida deles, né? Os palestinos da faixa de Gaza, de fato a grande praga, a grande mazela deles se chama
Hamas. E não tem o que fazer, a ajuda humanitária que vai para os palestinos cai nas mãos do Hamas. Esse povo, esses terroristas fazem os pontos deles de lançamento de foguetes ali em hospitais, em escolas, usam seres humanos como escudos, né? Uma coisa assim completamente absurda que tem sido feita e que numa situação normal deveria ser prontamente rechaçada pela comunidade internacional. O que foi feito lá em outubro contra Israel por parte do Hamas é um crime contra a humanidade, essa é a verdade. E o que o Lula está falando aqui publicamente para queimar o filme brasileiro até o último fio do pavio é o seguinte, que Israel não deve reagir, deve deixar que isso aconteça outras vezes, que mais civis morram, porque realmente, coitadinho do Hamas, né, não pode ficar aí sem o seu espaço na faixa de Gaza, não pode ficar sem o seu financiamento por meio da ONU, vamos continuar com isso, vamos manter tudo isso aí. Mais uma vergonha internacional para o Brasil pagar por conta desse animal, desse Lula, né? Mas aí, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.